Hoje eu te convido a desacelerar. Eu sou a professora Helena Bruna e esse é o terceiro aulão do AMIC. Para iniciar a aula hoje, nós vamos começar fazendo um exercício. Um exercício para acalmar nosso corpo e nossa mente. Calmamente, sentado com posição ereta, os pés fixos no chão, 3 vezes nós vamos inspirar e expirar. Inspira pelo nariz e expira, libera o ar pela boca. Vamos lá? 1, 2, 3, 'Esse exercício, praticado com frequência, ajuda sua mente a ficar mais tranquila. Nós estamos muito agitados, conectados frequentemente ao celular. E é necessário, fundamental, para que nossa mente pense com mais calma, entenda melhor tudo o que está acontecendo, a gente desacelerar. Quando a gente desacelera, a gente começa a observar tudo com mais calma. Todas as coisas que estão dentro da nossa casa parecem ter mais sentido, mais significado. Sabe a mamãe quando está cozinhando? O cheiro da comida dela parece muito melhor. Sabe aquele abraço da vovó? Parece mais aconchegante. Sabe o pai dizendo, Deus te abençoe, meu filho? Soa com mais força, com mais intensidade. E tudo isso acaba se transformando em poesia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre poesia, poema, conto. Uma aluna minha disse certa vez que poesia para ela é uma forma de arte de se expressar, de se sentir livre escrevendo, de viajar na imaginação, imaginar coisas belas. O nome dessa aluna é Ana Letícia e ela foi uma das finalistas do concurso Ler Arte de 2019. Um autor muito conhecido, chamado Elias José, disse em sua poesia, que tem como nome Tem Tudo a Ver, o seguinte: a poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. Não é lindo? Então, toda a inspiração, tudo que a gente vê quando a gente desacelera, pode ser poesia. Eu tenho um amigo muito conhecido de vocês, eu tenho certeza. O nome dele é Abraão, que ele transforma toda a beleza que ele vê nas pessoas, a inspiração que ele tem dentro de si, em poema. Ele traz toda essa poesia e transforma em poema. Organiza em frases, que são os versos, e nas estrofes, e constrói livros maravilhosos. Você já construiu algum poema? Já esteve tão inspirado a ponto de colocar a sua alegria ou a sua tristeza no papel e transformar tudo isso num poema? Se você já construiu um poema ou se você já leu um poema, você sabe que ele tem uma forma diferenciada de se apresentar. As linhas geralmente estão centralizadas ou um pouco mais recuadas, de forma que o texto fica com uma simetria diferente. O poema basicamente é organizado em
versos, que são as linhas, e estrofes, que são os grupos de linha. Dentro dos poemas, nós encontramos palavras que rimam, palavras que têm o final da sílaba igual ou som similar. Que tal a gente entrar agora dentro do poema para a gente observar tudo isso? Vamos lá? Observe essas imagens. Imagine que você está nesse lugar encantado. Ouça o som dos pássaros, sinta o perfume das rosas. Observe a brisa suave que toca no seu rosto. Aprecie. Foi inspirado em todo esse ambiente de flores, de perfumes, de cores, que Cecília Meirelles criou o poema Leilão de Jardim. E ele diz mais ou menos assim: quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Quem aí gostaria de estar nesse ambiente que Cecília esteve, tão inspirada e mostrando com tanto carinho tantos objetos, tantos elementos da natureza? Lindo, não é? Como vocês podem ver, este poema está organizado em versos, que é cada linha do poema, e agrupadas, esses versos estão agrupados em estrofes. Vejam que ao final dos versos nós temos palavras que rimam, que elas têm final similar na escrita ou igual. Por exemplo, a primeira linha do poema nós temos a palavra flores, que está rimando com a palavra cores, que está no final da segunda linha, do segundo verso. No terceiro verso, nós temos a palavra passarinhos, que está rimando com ninhos, que está no quarto verso dessa estrofe. E assim segue fazendo toda uma sequência de rimas nos demais versos, compondo as estrofes. Agora a gente vai analisar direitinho o poema. Chegou a vez de vocês fazerem a atividade. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa abaixo que traz a ideia principal do texto. De acordo com o texto que a gente leu agora, qual dessas opções vocês acham que representa melhor a ideia do texto? Opção A: vender animais e flores do jardim para arrecadar o dinheiro. Era isso que o poema queria mostrar, realmente? Era chamar a atenção para os elementos que compõem o jardim de forma divertida. Ou letra C: mostrar que o jardim não é bonito, que ele é um lugar triste e sombrio. Na letra D, tem a opção demonstrar que ninguém gosta de jardim. Qual dessas opções você acha que se encaixa melhor com a ideia principal desse texto? O que esse texto quer nos trazer? Vou dar um tempinho para você colocar aqui no chat qual a sua resposta e aproveita e já curte o vídeo e se inscreve no nosso canal. E acertou quem respondeu a letra B. Chamar a atenção para os elementos que compõem o jardim de uma forma bem divertida, chamando a atenção lá para o passarinho, para o ninho e para toda a cor que tem dentro desse jardim. A segunda questão é sobre a forma estrutural do poema. Então, o poema é composto por... Vamos lá. A gente pode até voltar um pouquinho depois para vocês contarem, tá? Primeiro eu dou as opções e depois vocês observam o poema. Letra A, 1 estrofe e 8 versos. Letra B, 3 estrofes e 12 versos. Letra C, 3 estrofes com 4 versos cada e 1 estrofe apenas com verso. Ou letra D, 1 estrofe e 12 versos. Qual a opção correta?
Muito bem! Acertou quem disse letra C. 3 estrofes com 4 versos cada e uma estrofe apenas com verso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre conto. Quem aí conhece algum conto? Contos de fada? Contos de assombração? Quem conhece um conto? Quero ver aí no chat quem está participando. O conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa, ou real ou fictícia, aquela que a gente cria, tendo um começo, um meio e um fim da história, que são narrados de maneira bem breve. O conto é composto por personagens, narrador, tempo, espaço e enredo. Os personagens podem ser pessoas, animais, objetos ou até mesmo seres imaginários. O narrador aparece no conto sendo narrador observador ou narrador personagem. Quando ele aparece sendo o narrador observador, ele não participa da história. Quando ele aparece sendo um narrador personagem, ele está dentro da história, participando daquela história. Também temos o tempo. O tempo é o período em que a história acontece. Horas, dias, meses ou até mesmo anos. O espaço é o lugar, é o ambiente onde a história é contada, onde o conto é contado. O enredo é uma sequência de ações que formam a história. O começo, o meio e o fim. Tem a situação inicial, que é a parte onde são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo em que aquela história acontece. Há também o conflito, que é sempre um problema naquela história que é enfrentado geralmente pelos personagens principais, ou o personagem principal. E tem o clímax, que é o momento de maior emoção do conto, onde sempre tem algum momento crítico e tem uma maior tensão. Para fechar, nós temos o desfecho, que é onde acontece a solução do conflito, do problema e a história acaba. Nós temos vários tipos de conto. Dentre eles, o conto de fadas, tenho certeza que vocês já ouviram muitos. Os contos de terror ou horror, que vocês também adoram, que tem algo assustador, que intimida, de certa forma, quem está ouvindo a história. O conto de mistério, que sempre vai trazer uma ação de suspense, um caso a ser investigado. Os contos de adivinhação e também os contos populares, que são os causos. Agora, para a gente analisar, eu vou trazer para vocês um conto que é conhecido como O Príncipe Desencantado, que está no livro Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, de Flávio de Souza. Vamos lá? Antes de iniciar a leitura do texto, gostaria de lembrá-los de alguns pontos importantes. Quando tiver uma vírgula, a gente dá uma pequena parada. Quando tiver um ponto final, faz uma pausa maior. É como se a gente parasse para começar de novo. E como vocês estão vendo, o texto tem várias falas de personagens. Então, a gente tem que dar uma entonação que a gente acredita que é adequada para cada personagem. Começa assim. O Príncipe Desencantado. O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava dormindo encantada há 100 anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? Sim, minha querida princesa. Então, nós temos que nos casar já. Você me beijou e foi na boca. Afinal de contas, não fica bem, não é mesmo? É, querida princesa. Você tem um castelo, é claro. Tenho, princesa. E quantos quartos tem o seu castelo? Posso saber? 36. Só? Pequeno, hein? Mas não faz mal. Depois a gente faz umas reformas. Deixa eu pensar quantas amas eu vou ter que contratar. Umas 40, eu acho que dá. Tantas assim? Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo, lavando e passando, não é? Mas 40 amas?
Ah, eu não quero saber. Eu não pedi para ninguém vir aqui me beijar e já vou avisando que quero umas roupas novas. As minhas devem estar fora de moda. Afinal, passaram-se 100 anos, não é mesmo? E quero uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e joias, é claro. Eu quero anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, semi-preciosas, pepitas de ouro e disco de platina. Mas eu não sou o rei das Arábias, sou apenas um príncipe. Não me venha com desculpas esfarrapadas. Eu estava aqui dormindo e você veio e me beijou. E agora vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira? Não, não, não e não. Outra vez, não. E mais uma vez, não. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e beijado. Então, teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo, bem forte. A princesa caiu imediatamente em um sono profundo. E dizem que até hoje está lá, adormecida. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. Que princesa é essa, hein, crianças? Até o príncipe desistiu dela. Agora vamos analisar as questões. A primeira diz assim: assinale a alternativa que melhor corresponde às características da princesa. A princesa era, alternativa A, gentil, calma e orgulhosa. Ou, letra B, esperta, ambiciosa e faladeira. Letra C, educada, compreensiva e orgulhosa. Ou, letra D, generosa, brincalhona e calma. Vou dar um tempinho para vocês colocarem nos comentários. Não esquece de curtir o canal. Acertou quem disse que a princesa era esperta, ambiciosa e faladeira. Portanto, a segunda opção, a letra B. A questão 2 diz assim: o que o príncipe quis dizer ao afirmar que ele não era o rei das Arábias? Ele quis dizer com isso que faria tudo o que ela quisesse. Letra B, que não era tão rico assim. Letra C, que era muito rico. Ou letra D, que não gostava de um castelo grande. O que será que o príncipe quis dizer quando ele disse que eu não sou o rei das Arábias? Muito bem, acertou quem respondeu letra B, quando ele disse que não era tão rico assim. E aí, gostaram? Acertaram todas? Fico feliz de estar aqui com vocês novamente. E um abraço bem forte, bem apertado e até a próxima. Tchau!